Imagine por um momento que você está lá, dentro dos muros mais seguros do mundo antigo. Jerusalém, 588 a.C., uma cidade que respirava história, fé e poder. Muralhas de 12 metros de altura, tão grossas que 3 homens podiam caminhar lado a lado no topo. Reservas de comida para anos, soldados treinados e, acima de tudo, a promessa divina de proteção. Era o lugar mais seguro da terra, até deixar de ser, porque em apenas 18 meses, 65 mil pessoas desapareceriam. Não por um terremoto, não por uma praga, mas por um homem que transformou a destruição em ciência exata. Nabucodonosor. E o mais aterrorizante, ele não precisou derrubar os muros primeiro. Ele derrubou a esperança. Como uma cidade abençoada por Deus foi reduzida a cinzas em menos de 2 anos, a resposta não está na força, está na estratégia. Uma estratégia tão calculada, tão fria, tão meticulosamente cruel, que até hoje é estudada por generais modernos. Nabucodonosor não veio como um conquistador comum. Ele veio como um cirurgião da destruição. E seu paciente, a alma de Jerusalém. Primeiro veio o silêncio, depois o medo, depois a fome, e então o impensável: mães contra mães, irmãos contra irmãos. A cidade que era o coração de Deus começou a devorar a si mesma. E tudo isso, tudo, começou com um simples sorriso, um acordo que parecia generoso, uma armadilha disfarçada de salvação. Porque Nabucodonosor sabia algo que os líderes de Jerusalém esqueceram. Nenhum muro é alto o suficiente quando a coragem começa a rachar por dentro. E essa é a história mais sombria do mundo antigo. A história de como uma cidade inteira aprendeu da maneira mais cruel possível que quando Deus permite o inferno na terra, é porque alguém esqueceu de ouvir seus avisos. E o pior, Jerusalém teve todas as chances de evitar isso. Todas. Mas quando o orgulho fala mais alto que a sabedoria, quando a política importa mais que a fé, quando achamos que nossos muros são altos demais para cair, é exatamente aí que o chão começa a tremer. E aí vem a pergunta que vai ecoar na sua mente por todo esse vídeo. Quantas vezes nós, hoje, estamos cometendo os mesmos erros, mas antes que as muralhas fossem sitiadas e a fome começasse a esvaziar os olhos do povo de Jerusalém, antes mesmo que a primeira pedra de cerco fosse lançada, Nabucodonosor já havia vencido. Sua arma mais poderosa não estava em seus exércitos incontáveis, nem em suas máquinas de guerra impressionantes, estava em uma percepção aguçada da alma humana. Ele entendia algo que os líderes de Jerusalém haviam esquecido. Para conquistar uma cidade, primeiro é preciso conquistar suas esperanças. E assim, em 605 a.C., quando suas tropas apareceram nos portões de Jerusalém pela primeira vez, ele não veio com ameaças, veio com um sorriso, uma oferta que parecia generosa. Me dê alguns de seus jovens, os mais brilhantes, para serem educados na corte da Babilônia, e eu pouparei sua cidade. O rei Jeoaquim olhou para aquela proposta e viu apenas vantagens. Afinal, quero alguns jovens em troca da paz de toda uma nação. O que ele não viu, o que ninguém naquele momento pareceu enxergar, era que Nabucodonosor não queria reféns. Ele queria roubar o futuro. Entre estes jovens levados estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mentes que um dia poderiam ter guiado Jerusalém com sabedoria, agora moldadas pela cultura babilônica, mas a jogada era ainda mais profunda. Ao aceitar o acordo, Jeoaquim assinava sem perceber um documento de rendição psicológica. Ele não compreendeu que, ao ceder àqueles jovens, estava admitindo que a Babilônia tinha algo valioso a oferecer, que sua cultura, seus deuses, seu modo de vida eram superiores, e assim, sem uma única gota de sangue derramada. Nabucodonosor plantou no coração de Jerusalém a semente da dúvida: se a Babilônia é tão poderosa e avançada, talvez seus deuses realmente sejam mais fortes? 3 anos se passaram. 3 anos durante os quais a sombra da Babilônia cresceu na mente do povo de Judá. 3 anos em que Nabucodonosor observou a distância pacientemente, enquanto sua estratégia psicológica dava frutos, e, quando Jerusalém já estava enfraquecida não fisicamente, mas em sua convicção mais profunda, ele voltou. Desta vez, não com sorrisos, mas com espadas, porque agora ele sabia: quando você já conquistou a mente de um povo, suas muralhas são apenas pedras esperando para cair. E assim, enquanto preparava seu cerco físico, Nabucodonosor podia ter certeza de que o cerco psicológico já estava completo. Afinal, como lutar contra um inimigo quando parte de você
já acredita que ele merece vencer. E foi nesse terreno fértil de dúvidas e medos que a verdadeira fome começaria. Não a fome de pão, mas a fome de esperança que sempre precede a queda final de qualquer grande cidade. E então veio o cerco. Não aquele cerco frenético de espadas e gritos que você imagina, mas algo muito mais cruel, muito mais calculado. Nabucodonosor não atacou Jerusalém. Ele a estrangulou, lentamente, metodicamente, como um predador que sabe que sua presa já está condenada. Primeiro, seus engenheiros construíram uma segunda muralha ao redor da cidade. Imagine isso, uma prisão ao redor de uma fortaleza. Ninguém entrava, ninguém saía, nem mesmo um grão de trigo, nem um copo d'água. Os portões, que antes abriam para o mundo, agora eram apenas lembranças de uma liberdade perdida. Dentro dos muros, a esperança começou a definhar junto com os estoques de comida. As primeiras semanas ainda tinham ordem, racionamento, racionalidade. Mas então, os meses passaram e o desespero começou a mostrar sua face verdadeira. Famílias que antes dividiam o pão, agora escondiam migalhas. Pais que protegiam seus filhos começaram a olhar para eles com um novo terror nos olhos. A fome não é apenas vazia, sabia? Ela é criativa em sua crueldade. Primeiro comeram os animais, depois as sementes, depois couro de sandálias fervido, e então veio o dia em que os bebês pararam de chorar. Não porque estivessem saciados, mas porque já não tinham forças. Jeremias, o profeta que testemunhou tudo, escreveu palavras que doem até hoje. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos. Você consegue imaginar? Consegue sequer começar a compreender o que leva uma mãe a esse ato final de desespero? Nabucodonosor sabia. Ele contava com isso. Enquanto seus soldados descansavam em turnos bem alimentados do lado de fora, ele contemplava, paciente como um artesão. Enquanto sua obra, prima de destruição, se completava, não eram mais necessárias catapultas ou arietes. A verdadeira arma foi o tempo. Cada dia que passava era outro prego no caixão de Jerusalém. As ruas, outrora vibrantes, agora ecoavam com os passos de fantasmas vivos. O templo, que antes ressoava com cânticos, agora guardava apenas silêncio e segredos terríveis. E Nabucodonosor esperava, porque ele conhecia uma verdade que Jerusalém havia esquecido. Nenhum muro é forte o suficiente quando os que estão por trás dele já desistiram de lutar. E assim, dia após dia, noite após noite, a cidade santa foi se transformando em seu próprio inferno particular. Até que finalmente, inevitavelmente, veio o dia em que até os últimos vestígios de humanidade se renderam. E foi exatamente nesse momento, quando não restava nem mesmo lágrimas para chorar, que os muros finalmente caíram. Não por terem sido derrubados, mas porque já não havia ninguém com força suficiente para defendê-los. E é aqui que a história deveria terminar. Mas o verdadeiro horror, o verdadeiro propósito de Nabucodonosor estava apenas começando, porque ele não queria apenas conquistar Jerusalém. Ele queria apagá-la da memória do mundo, e para isso tinha um plano ainda mais cruel. E então chegou o dia em que os portões se abriram, não pelo estrondo de arietes ou pelo impacto de pedras gigantes, mas pelo silêncio ensurdecedor da rendição. Quando os soldados babilônios finalmente entraram em Jerusalém, não encontraram exércitos para enfrentar. Encontraram sombras de homens, fantasmas que mal conseguiam levantar os braços. A cidade que resistira por 18 meses de cerco implacável, agora se oferecia sem luta. Mas Nabucodonosor não queria rendição. Ele queria espetáculo. E o que se seguiu foi uma coreografia de horror tão meticulosamente planejada que até seus próprios generais devem ter sentido um frio na espinha. Primeiro trouxeram Zedequias, o último rei de Judá, acorrentado e sujo, diante do conquistador. E ali no acampamento babilônio, sob o olhar impassível de Nabucodonosor, Zedequias assistiu enquanto degolavam seus filhos, um após o outro, até que o chão se tornasse vermelho. Mas o pior ainda estava por vir, porque quando os gritos do rei alcançaram seu ápice, quando sua agonia já não podia ser contida, os carrascos pegaram ferros em brasa e cegaram Zedequias. Seus últimos momentos de visão, o sangue de seus próprios filhos escorrendo entre as tábuas do chão. E assim ele foi levado para a Babilônia, um rei sem trono, sem filhos, sem visão, apenas com o eco eterno daquela cena queimada em sua mente. Mas Nabucodonosor não parou ali, porque sua vingança tinha alvos maiores. O templo de Salomão, o coração espiritual de Judá,
o lugar onde Deus prometera habitar entre os homens, foi saqueado com uma fúria calculada. Os utensílios sagrados, feitos com o ouro mais puro, foram arrancados de seus lugares. O grande candelabro de 7 braços, que iluminara o Santo dos Santos, por séculos, foi derrubado e levado como troféu. E então, vieram as chamas. O fogo consumiu tudo, as cortinas de linho fino, os altares de cedro, as paredes revestidas de ouro. Durante 3 dias e 3 noites, Jerusalém assistiu impotente, enquanto sua conexão com o divino se transformava em cinzas. A fumaça subia tão alta que podia ser vista das montanhas de Moabe. Um sinal para todos os reinos vizinhos. Resistir à Babilônia era assinar sua própria sentença de morte. Mas o verdadeiro golpe de gênio de Nabucodonosor ainda estava por vir. Porque ele sabia que cidades podem ser reconstruídas, mas povos sem identidade desaparecem para sempre. Então ordenou que todos os artesãos, escribas, sacerdotes e líderes, os guardiões da memória e da cultura judaica, fossem levados cativos. Deixou apenas os mais pobres, os que não sabiam ler ou escrever, os que não poderiam manter viva a chama da identidade nacional. Foi um exílio planejado para apagar uma civilização inteira. E quando finalmente os babilônios partiram, carregando ouro, prata e pessoas como se fossem todos equivalentes em valor, o que restou foi uma cidade vazia. Os muros ainda estavam de pé, mas Jerusalém já não existia. As casas ainda tinham paredes, mas não tinham mais lar. O templo ainda tinha fundações, mas não tinha mais santidade. Nabucodonosor não conquistara apenas um território. Ele destruiu uma nação inteira tijolo por tijolo, alma por alma. E o mais terrível, ele documentou tudo, registrou cada passo, transformou a destruição em manual. Porque para ele, isso não era crueldade, era ciência. A ciência do poder absoluto. Mas há uma pergunta que ecoa através dos séculos. Uma pergunta que Nabucodonosor nunca fez, mas que todos nós deveríamos considerar quando você destrói tudo que toca. O que resta para reinar? E, diante dessas cinzas que a história nos deixou, uma pergunta queima mais intensamente que as próprias chamas que consumiram Jerusalém. Onde estava Deus em tudo isso? Como o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho permitiu que seu próprio templo fosse profanado? Como aquele que alimentou Israel com maná no deserto consentiu que mães judias chegassem a tal extremo de desespero, talvez esteja escondida nas próprias palavras que Jeremias, chorando entre os escombros, deixou para nós. Foi por causa dos pecados de seus profetas e das iniquidades de seus sacerdotes. Porque veja, Jerusalém não caiu por falta de poder divino, caiu por excesso de orgulho humano. Por vários anos, os profetas avisaram Isaías, Jeremias, Abacuque e suas vozes ecoavam pelas ruas: convertam-se, abandonem a injustiça, parem de confiar em alianças políticas e voltem-se para Deus. Mas os reis preferiram confiar em muros altos. Os sacerdotes transformaram o templo em talismã mágico. O povo trocou a aliança com o Eterno por promessas vazias do Egito. E então, Deus fez a coisa mais terrível que um pai amoroso pode fazer. Ele deu a eles exatamente o que escolheram. Retirou sua proteção. Não por vingança, mas por respeito ao livre-arbítrio que ele mesmo concedeu. Porque o Deus de Israel não é um fantoche que salva aqueles que o rejeitam quando o perigo chega. Ele é Pai. Nabucodonosor foi apenas um instrumento terrível, mas instrumento. A verdadeira tragédia de Jerusalém não foi a espada babilônica. Foi ter ouvido tantos avisos e ter ignorado todos eles. E aqui está o segredo mais doloroso. O mesmo Deus que permitiu a queda já planejava a restauração. Porque na Babilônia, entre os cativos, estavam Daniel e seus amigos, a semente da futura redenção. Nas cinzas do templo estava a promessa de um novo. No exílio estava a lição que refaria um povo. Porque o Deus de Israel é especialista em ressurreições, em fazer brotar vida onde só há morte. Mas isso é história para outro momento. Por agora fica a pergunta que atravessa os séculos e chega até você hoje. Quantos avisos estamos ignorando? Quais muros falsos de proteção estamos construindo? E o mais importante, será preciso nosso próprio cativeiro para que finalmente aprendamos a ouvir. E assim fechamos este capítulo sangrento da história, mas não sem antes deixar uma semente de esperança brotar entre as cinzas. Porque você que acompanhou até aqui, que sentiu na pele cada lágrima de Jerusalém, precisa saber que esta não é apenas uma história sobre destruição, é um espelho que reflete nossas próprias muralhas de orgulho,
nossos falsos deuses de segurança, nossa surdez voluntária aos avisos que ecoam em nossa vida. Nabucodonosor pode ter desaparecido nos anais da história, mas suas estratégias de cerco continuam atuais, mais sutis, mais digitais, mas igualmente mortais. Quantas vezes nos rendemos à fome do consumismo antes de percebermos nossa alma esfomeada? Quantas Edequias modernos trocam seus princípios por promessas vazias de poder? O convite que deixo não é para o medo, mas para a coragem de olhar nos olhos da história e perguntar: que Jerusalém estou construindo em minha vida? Se este relato te tocou, não deixe que a emoção se dissipe com o vídeo. Comente abaixo. Lembrar para não repetir, como compromisso de estar atento aos sinais. Porque a verdade mais profunda que Jerusalém nos ensina é que nenhuma queda é definitiva para quem aprende a levantar. Mas isso fica para o próximo capítulo. Até lá, que possamos construir não muros de arrogância, mas pontes de sabedoria, a verdadeira fortaleza que nenhum Nabucodonosor consegue derrubar. A história continua e você faz parte dela.